Eu nasci no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro. Pobre, né? Morro. Eu sou criado na casa de Dona Mema, no buraco quente. Pra mim, ele nasceu para ser sambista. E ele era um sambista nato. Ele dançava muito bem, ele é fascista, fabuloso. O humorista, o personagem Mussum, é o samba. Nós fizemos o primeiro conjunto de samba. Os originais de samba. Eles se encontraram e revolucionaram a música no Brasil. Os Trapalhões. O Mussum era engraçado dentro e fora, ele é aquilo. Ele era a cereja do bolo. Você é o ápice da minha criação de nerd. Mussum foi um dos primeiros negros a fazer sucesso na TV. Só tem eu de crioulo lá, tem que ajudar a botar mais crioulo aqui. Tem como eu te mostrar que tá errado te fazendo rir, ou tem como a gente sair das vias de fato. O problema não está no Mussum, está no uso que a televisão faz da imagem dele. Cale-se, sujeito! Cale-se você! A história de um homem muito inteligente que construiu uma linguagem própria. Cacildes! Você não tá cansado de saber que nós somos ladrões primeiro? Ninguém me ame isso. Mussum existiu, inventou Foreves e se tornou Forever. Vocês param com isso aí que eu acabo chorando isso aqui. Eu sou o rei do lacrimogênis. Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, os Trapalhões marcou época na televisão brasileira. O Brasil parava aos domingos às 19 horas para assistir o Quarteto Mágico. Zacarias é sempre lembrado como o mais engraçado. Dedé Santana era o escada, conduzia o grupo. Renato Aragão foi também crucial para o sucesso do grupo. No entanto, Mussum era a cereja do bolo. Sem ele, o quarteto não teria alcançado o estrelato, não teria se tornado um dos maiores fenômenos em se tratando de programas de humor. Mesmo passando mais de 20 anos pós sua morte, o comediante continua fazendo mais sucesso do que alguns comediantes vivos. Mussum está presente em várias redes sociais, em camisas, em xícaras e centenas de memes. Antônio Carlos, o Mussum, recebeu das mãos divinas o que nenhuma faculdade pode conceder a um ser humano: talento, carisma e um jeito alegre de ser que fez com que ele conquistasse uma legião de fãs. Em 17 de junho de 1994, o Brasil comemorava seu tão sonhado tetra e 12 dias depois ficaria de luto com a morte de um dos maiores comediantes que já tivemos. Mas o que realmente aconteceu quando Mussum veio a falecer? Foram muitos pedidos e, atendendo a vocês, vamos hoje conhecer a história do eterno trapalhão Mussum, com fotos raras. E este é o vídeo de hoje. Você já sabe, não é? Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Antônio Carlos Bernardi Gomes nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 1941. Humorista, ator, músico, cantor, compositor brasileiro, ficou conhecido no Brasil todo como o Trapalhão Mussum. Antônio Carlos era um menino pobre, mas sua mãe era rica de conhecimento e quis então educar seu filho da melhor forma possível. O menino nasceu no Morro da Cachoeirinha, no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio de Janeiro. Estudou durante 9 anos num colégio interno, onde obteve o diploma de ajustador mecânico. Serviu na Força Aérea Brasileira durante 8 anos, ao mesmo tempo em que aproveitava para participar da caravana cultural de música brasileira de Carlos Machado. Mussum iniciou sua carreira artística tocando reco-reco no grupo Os Modernos do Samba.
Fundou mais tarde o Grupo 7 Modernos, posteriormente chamado Os Originais do Samba. Com o grupo, gravou no total de 13 álbuns e obteve vários sucessos. As coreografias e roupas coloridas os fizeram muito populares na TV nos anos 70, tendo o grupo se apresentado em diversos países. Antes, no início dos anos 60, Antônio Carlos foi convidado a participar de um show de televisão como humorista. No início ele recusou, mas depois aceitou. Finalmente, Antônio Carlos estreou no programa humorístico Bairro Feliz na TV Globo em 65. Foi nos bastidores deste show que Grande Otelo lhe deu o apelido de Mussum, que é o nome de um peixe. Mussum era escorregadio e liso, já que conseguia facilmente sair de situações estranhas. Por causa disso, Grande Otelo lhe deu o apelido de Mussum. De imediato, Antônio Carlos não gostou, mas depois acabou adotando o nome. Em 1978, ele lançou seu primeiro disco solo, Água Benta. Em 1980 e 83, lançou pelo solo RCA Victor 2 LPs intitulado Mussum. Posteriormente, lançou outros LPs. Em 2014, foi lançada a biografia Mussum Forever, Samba Mé e Trapalhões, escrita pelo jornalista Juliano Barreto pela editora Leila. Mussum começou na TV em 1966, quando trabalhou então em vários musicais da TV Globo e TV Excelsior, e também foi lá que conheceu Dedé Santana. Em 1969, o diretor de Os Trapalhões, o Hilton Franco, o viu numa apresentação de boate com seu conjunto musical e o convidou para integrar o grupo humorístico. Na época, na TV Excelsior, se chamava então Os Insociáveis. Mas uma vez ele recusou. Entretanto, o amigo Dedé Santana conseguiu convencê-lo e Mussum passou a integrar a trupe em 1972. Zacarias entraria no grupo depois, em 1974. Antes de entrar para o grupo, porém, Mussum trabalhou também na escolinha do professor Raimundo, com Chico Anísio. Foi Chico Anísio quem ensinou Mussum a falar o S no final das palavras. Existem muitas contradições de como Antônio Carlos chegou no grupo Os Trapalhões. Em uma entrevista, Dedé Santana disse que a ideia, na época, de colocar um comediante negro foi dele. Ele então procurou Jair Rodrigues, mas Jair Rodrigues recusou, já que estava fazendo muitos shows. Foi então que Jair Rodrigues indicou Antônio Carlos, o Mussum. Apenas quando os Trapalhões já estavam na TV Globo e o sucesso de Mussum o impedia de cumprir seus compromissos como sambista, foi que ele deixou Os Originais do Samba. Mas não se afastou da indústria musical, tendo gravado disco com os Trapalhões e até 3 álbuns solos dedicados ao samba. Uma de suas paixões era a escola de samba Estação Primeira da Mangueira. Todos os anos sua figura estava presente nos desfiles da escola, no meio da ala de baianas, da qual era diretor de harmonia. Dessa paixão veio o apelido Mumu da Mangueira. Também ele era rubro-negro, fanático flamenguista. Durante o casamento de um amigo em Riachuelo, no Grande Meier, Mussum conheceu sua futura esposa, Lene Castro dos Santos, moça da Mangueira, com quem foi casado de 1965 a 1969 e teve um filho, Augusto César. Seu segundo casamento foi com Neila da Costa Bernardi Gomes, que conheceu em 72 e com quem permaneceu junto até o fim da vida. Os dois tiveram um filho, Sandro. Fora do casamento, Mussum teve outros filhos. Paula Aparecida, fruto de um namoro com Maria Glória Fascini. Antônio Carlos Filho, fruto do namoro com a modelo Terezinha de Oliveira. E o ator Antônio Carlos Santana, Mussuzinho, fruto de um caso com Mayra Santana de Moura.
Em outubro de 2019, foi comprovado que o dentista Igor Paliano é filho biológico de Mussum, fruto de um envolvimento do Trapalhão com Denildes Paliano. Seu personagem constantemente brigava com outros membros do grupo, inclusive inventando apelidos divertidos. Didi Mocó era chamado de Cardeal ou Jabá, e Zacarias era chamado de Mineirinho de Sete Lagoas. Também era alvo de gozações por parte dos demais membros do grupo, recebendo apelidos como Cromado, Azulão, Grande Pássaro, Maisena, Fumaça ou Cabo Fumaça, dentre os outros, sempre ficando evidente, entretanto, que as brincadeiras e gozações eram feitas num ambiente de amizade entre os quatro, uma vez que na maioria dos quadros do programa de TV, os Trapalhões eram sempre 4 amigos que dividiam uma casa ou apartamento, sendo normal, portanto, que eles constantemente dirigissem gozações e criassem apelidos entre si. O ano de 1994 foi um pouco turbulento para o Trapalhão. Foi nesta época que veio à tona a notícia de seu filho de um caso extraconjugal. Antônio Carlos era apaixonado pelo futebol. Devido ao tratamento que estava fazendo, o médico o proibiu de assistir o jogo, mas ele acabava assistindo, e isso também contribuiu para que sua doença agravasse. No dia 12 de julho de 94, o comediante sofreu um transplante de coração. O transplante era necessário porque Mussum tinha uma miocardiopatia dilatada, doença em que o coração aumenta seu tamanho e não trabalha correto. O transplante transcorreu bem e não houve rejeição aguda logo nos primeiros dias. Entretanto, o humorista passou a apresentar problemas após a cirurgia. O primeiro foi um acúmulo de coágulos sanguíneos no tórax. Para retirar os coágulos, Mussum foi novamente para a mesa de cirurgia. No entanto, no dia 22 de julho, o pulmão do humorista foi tomado por uma infecção. O comediante não resistiu. Mussum veio a falecer em 29 de julho de 1994, com apenas 53 anos de idade, às 2h45 da madrugada, vítima então de complicações ocorridas após um transplante de coração. O humorista foi sepultado no cemitério Congonhas, em São Paulo, a pedido da família. A escola de samba Mangueira decretou luto e relembrou que o humorista tocava samba com as crianças da Mangueira do Manhã em dias de folga. Nas décadas de 70 e 80, Mussum era um dos poucos artistas negros na TV. O humorista nunca foi esquecido pelo grande público que conquistou, permanecendo até hoje muito vivo e presente na memória de seus admiradores, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido lembrado em uma série de camisetas lançadas na cidade com sua imagem e a inscrição Mussum Forever. Após o Rio de Janeiro ter sido escolhido sede dos Jogos Olímpicos em 2016, vários internautas satirizaram o pôster de campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com a foto do humorista. Uma rua em Campo Limpo, na cidade de São Paulo, ganhou o nome do comediante em sua homenagem. O Largo do Anil, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, teve o seu nome mudado pelo prefeito Eduardo Paes para Largo do Mussum. A carreira de Mussum no cinema foi ligada aos Trapalhões desde o primeiro filme, O Trapalhão no Planalto dos Macacos. Daí em diante foram 26 filmes com o grupo, até Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, de 91. Recentemente foi lançado um filme contando a história do comediante. Esta foi a história de Mussum, que mesmo morto, continua fazendo mais sucesso do que muitos comediantes que estão vivos. No velório chegaram os Trapalhões Didi e Dedé. Eles rezaram durante 10 minutos. E se o Brasil ficou triste, eu tenho certeza que o céu ficou muito alegre agora. Através dele, houve uma
no momento de 70% de doação individual. Muito obrigado, conselheiro. Trabalhíssimo. Os filhos de Mussum carregaram o caixão para a sepultura. O trajeto da mangueira. Mussum foi enterrado às 6 da tarde. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história. Qual outro trapalhão você gostaria de ver a história dele contada aqui no canal? Até o próximo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei!